E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus, tudo perfeito, tudo na mais perfeita maravilha? Como está a vida de vocês aí nesse Brasilzão, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, né, Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, se estiver aí, morando no Goiás, no Tocantins, no Rio Grande do Sul, brasileiros espalhados por nesse Brasilzão, né, de meu Deus, brasileiros aí em infindáveis cidades aí nesse Brasilzão de meu Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970. Se você também estiver fora do Brasil, se você estiver na Alemanha, se estiver na Argentina, se estiver no Paraguai, se estiver na Bolívia, se estiver na Bolívia, em Cochabamba, na Bolívia, se estiver, sei lá, em La Paz, no Peru, se você estiver em Portugal, em Portugal, em Lisboa, se estiver na Alemanha, né, como eu falei, em Berlim, se estiver na Rússia, brasileiros aí na Rússia, brasileiros na Bielorrússia, espalhados nesse mundão infinito de Deus. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, está aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, agradecendo a você, agradecendo também a Deus. Sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sempre que Deus nos ampare, Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia das nossas almas, né? Perdoe os nossos pecados, nós pecadores que somos, que Deus, né, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos liberte de todo mal, de toda perseguição e de todas as lorotas desse mundo loroteiro, nesse mundo pecaminoso. Beleza? Beleza? Te pedindo aí para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, passa esse vídeo adiante, comente, passa esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Beleza? Só vou ali pegar minha água, vai passar aqui os letreiros do canal, vai passar aqui a vinheta do canal e a gente volta aqui em 10 segundos, rapidinho, que a gente tem aqui tem um assunto para tratar aqui. Beleza? 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 Então não sai daí, hein? Eu volto aqui em 10 segundos. Vai passar a vinheta, eu volto aqui em 10 segundos. Valeu, até já já. E aí, beleza? Tranquilo? Toma aqui minha água para a gente começar. Seguinte, tenho aqui na minha mão um livro de provavelmente um dos maiores autores da literatura francesa de todos os tempos, do século XIX, está aí no top 5 aí, fácil, que é o Gustave Flaubert. Este autor aqui do Educação Sentimental, esta edição que eu tenho em mão, tá vendo? Ó, autor do Educação Sentimental, tá vendo? Também do Salambô, este livro aqui espetacular, do Gustave Flaubert. Este livro eu li há muito tempo atrás, Salambô, muito bom, né? Muito bom. E também do absurdamente conhecido, né? O Madame Bovary, aqui, ó, Madame Bovary, que é o livro mais famoso dele, né? Não tem jeito. Isso aqui tem filme pra caramba rodando por aí. Tem aí filmes diretos. Os franceses sempre estão fazendo filme. E o Educação Sentimental tem até música rock nacional dos anos 80, né? Educação Sentimental. Se você procurar aí, é título de música de rock nacional brasileira. E também é autor dos 3 contos. Esta edição que eu tenho em mão aqui, que eu tô pretendendo ler esses 3 contos para futuramente fazer vídeo aqui para o canal. Beleza? Aqui, ó, bacaninha, né? Ó. Vendo? Futuramente vocês vão me ver com este livro aqui. Isso aqui já entrou na ordem, na ordem do dia, a leitura desse Flaubert aqui. E o livro que eu tenho em mão é esse Bouvard e Pécuchet, este aqui, ó, da edição Scipione, essa edição da década de 80, com essa capinha boba aqui, né, com essa capa meio infantiloide aqui, da Scipione. Inclusive tem uma edição, a edição agora de 2015, você está vendo a foto aqui, né, edição mais recente, com um texto mais completo do Bouvard e Pécuchet, este livro aqui, que é uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, umas boas leituras que eu fiz esse ano. Foi uma surpresa este Bouvard e Pécuchet, que eu estou há muito tempo tentando ler. Eu geralmente começava e parava na parte deles, do Bouvard e Pécuchet, cuidando da fazenda, do sítio lá em Rouen,
né, eles cuidando lá da fazenda, se dando mal, eu geralmente parava por ali, mas dessa vez, depois de uma visita que eu tive a uma chácara e olhando as plantações, eu lembrei, cara, assim, eu sempre tenho aquela ideia, né, de um dia, quem sabe, eu ter uma chácara, ter uma fazenda, e um dia ir tomar conta dessa chácara, essa fazenda, e fico pensando eu, como Bouvard e Pécuchet, né, tenho a menor ideia do que é cuidar de uma fazenda e cuidar de uma fazenda e de uma chácara. Aí eu pensei, vou botar o plano, vou ler este livro, vou ler esta edição, porque realmente não dá, né? Inclusive eu tô com essa edição que eu falei, essa aqui, ó, que eu tô com ela no meu Kindle, tá vendo? Ó, aqui, ó. Essa é a edição mais completa, porque essa adaptada em português pelo Paulo Mendes Campos, né, nos anos 80, ela é bem resumida, um livro adaptado, né? Aquelas coisas que eles faziam muito de adaptação de livros, eles pegavam os textos e faziam não era bem uma tradução, mas uma adaptação, enxugando o livro, né? Enxugando o livro. O livro de 500 páginas eles deixavam com 250. E foi esta edição aqui que eu encontrei pelos sebos, né? Essa outra também de 2015, provavelmente você vai poder achar em sebo ou talvez na internet comprando o livro em PDF ou adquirindo a edição, né, edição física. Mas a edição que eu tenho mesmo é esta aqui, que eu já tenho ela há bastante tempo e sempre querendo ler. Porque me parecia curioso, né, o texto do Flaubert. Como eu falei, eu li o Salambô, e sei que o Flaubert é um autor extraordinário francês, né, um autor realmente extraordinário. Ele nascido em Rouen, na França, em 1821, e faleceu em 1880, em maio de 1880, exatamente quando estava para escrever o último capítulo desse Bouvard e Pécuchet aqui. O último capítulo. Ele morreu no escritório dele, teve lá uma síncope, morreu, deixou o último capítulo escrito, algumas como eu diria, ele deixou um resumo, né, do que seria esse último capítulo, e morreu, e ele tinha a ideia de fazer um segundo volume, com uma espécie de dicionário filosófico voltairiano. Ele, que era um homem que detestava a burguesia, detestava a chamada intelectualidade francesa, ele detestava tudo aquilo que era considerado o chamado cientificismo, né, do século XIX, o positivismo do século XIX. Ele detestava isso. Então, ele, para escrever este livro aqui, alguns dizem que ele começou isso aqui por volta de 1843. Eu não consegui encontrar alguns falam sobre isso, mas eu não consegui encontrar a confirmação disso, tá? A confirmação disso. O certo é que ele começou isso aqui por volta de 1877. Ele levava bastante tempo para escrever. Ele era um homem que levantava nas madrugadas para corrigir alguma palavra, que ele acordava de madrugada e tinha alguma palavra que ele ia mudar. Então isso fazia com que os livros dele levassem bastante tempo para serem escritos. Madame Bovary, Educação Sentimental, eram livros que levavam 8, 7, 8 anos para serem escritos. Quer dizer, diante do que temos hoje, autores escrevendo em uma semana, né, um texto, ele levava anos para poder escrever. E o próprio Madame Bovary, ele foi levado aos tribunais, processado, absolvido um ano depois por acusação de querer, né, propagar o adultério, esse tipo de coisa. Então ele foi levado às barras do tribunal por conta disso. E era um homem rigorosíssimo com o que escrevia. Então ele vai trazer exatamente esse Bouvard e Pécuchet como uma crítica a esse preciosismo do século XIX. Aí esse Bouvard e Pécuchet, eles vão se encontrar numa rua. Os dois são copistas, né? Aqui, ó, como se estivesse fazendo um calor de 33 graus em Paris. O Boulevard Bourdon encontrava-se completamente deserto. Um rumor confuso subia ao longe na atmosfera morna. Tudo parecia entorpecido pela ociosidade do domingo e a tristeza dos dias de verão. 2 homens apareceram. Vinham um da Bastilha, o outro do Jardim Botânico. O maior vestido de linho,
caminhava com o chapéu para trás, o colete desabotoado e a gravata na mão. O menor, cujo corpo desaparecia na casaca castanha, baixava a cabeça sob o boné pontudo. Quando chegaram ao meio do boulevard, sentaram-se no mesmo minuto, no mesmo banco, para enxugar a fronte, colocaram boné e chapéu sobre o assento. O baixinho notou o escrito no boné do vizinho, Boulevard. Este distinguiu no boné do vizinho a palavra Pécuchet. Vejam só, disse ele, tivemos a mesma ideia, escrever nossos nomes nos chapéus. É claro, meu Deus, alguém poderia apanhar o meu no escritório. Como acontece comigo, também sou empregado. Aí eles vão formar uma amizade para a vida. Eles vão formar aqui nesse momento, aqui nesse encontro, eles vão formar uma amizade para a vida. Os dois vão se descobrir copistas, eles trabalham há muito tempo como copiadores lá, aquela que antes, né, não tinha máquina de escrever no século XIX, ali no 1838, por aí começa a história, por volta de 1838. Eles estão ali, eles se descobrem trabalhadores, né, já estão de saco cheio daquele trabalho monótono deles, né? Eles trocam ali ideias, começam a conversar, vão num restaurante, almoçam, trocam ideias e eles voltam cada um para os seus respectivos trabalhos. E se eu não estou enganado, o Boulevard recebe um comunicado dizendo que ele recebeu uma herança de um tio, né? Ele recebeu uma herança e ele ficou assim rico da noite para o dia. Aí ele larga o trabalho de copista, convida um amigo Pécuchet e os dois compram uma fazenda lá pela Normandia. Eles compram uma fazenda pela Normandia, eles têm interesses assim de conhecer, né? Eles têm interesses de conhecer as coisas, de estudar, de saírem da mediocridade da vida deles. Eles resolvem comprar uma fazenda e virar fazendeiro. Aí vão estudar, vão pegar os livros, vão estudar, vão abrir enciclopédias, vão querer mexer com vaca, com galinha, vão viver ali aquela fazenda e as coisas vão começar a dar errado. As coisas vão começar a dar errado. Esse princípio de livro vai me lembrar bastante o Don Quixote, né? Aqui, ó. O Don Quixote vai me lembrar bastante o Don Quixote e o Sancho Panza, né? Aquela questão aqui que existe do Don Quixote, uma crítica à leitura, né? O Cervantes vai colocar aquela crítica da leitura desencabida, né? Uma leitura que não leva a nada, que faz com que o indivíduo ele acabe perdendo a sua razão, acabe perdendo o seu sentido de existência e acabe enlouquecendo. O caso aqui do Don Quixote. E o fato deles justamente gostarem de ler, de estudar sem medida, vai fazer com que eles vão se rascando, vão se complicando o tempo todo. O tempo todo eles vão se complicando. Eles vão mexer como eu falei, com a fazenda. Eles vão abrir, né? Eles vão abrir livros para estudar e virar fazendeiro, mas vai dar tudo errado. Eles vão mexer com medicina. Eles vão se achar médicos. Inclusive eles vão encontrar, né? Eles vão encontrar um sujeito que é o médico local, né? O Val Corbeil, o médico local que despreza as tentativas do Boulevard e Pécuchet de praticar medicina sem conhecimento adequado. É só por meio dos livros. Eles, a princípio, eles vão curar, né, algumas pessoas. Tudo que eles fizerem aqui vai dar errado de alguma forma. Vai dar certo no momento vai dar muito certo e depois vai dar errado. Engraçado que eu lendo isso aqui, eu lembrei de um autor, né, de quadrinhos chamado Karl Barks, né, que eu tenho bastante aqui em casa, os gibis do Karl Barks, histórias do Karl Barks, do Pato Donald, e lembro que sempre nas histórias do Pato Donald tinha uma questão sempre anticientificista do próprio autor, do Karl Barks, que como eu li as histórias do Pato Donald, do Tio Patinhas, etc., ao longo de muitos anos, eu percebi que há ecos do Karl Barks nessa literatura do Flaubert aqui. O Pato Donald sempre ele era um mestre de algo, ele se aprimora em algo, ele vira especialista em algo e daqui a algum tempo ele acaba cometendo uma bobagem e tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia fazer vai por água abaixo e ele muitas vezes é perseguido
ele é perseguido pelas pessoas de Patópolis, por exemplo, nas histórias. Inclusive uma história, Educação Moderna para a Ciência Antiga, que é a história de um professor, inclusive vai ter aqui também, né? Vai ter exatamente isso. Tem um professor que nessa história do Karl Barks, ele é um pedagogo, que diz que as crianças têm que fazer tudo, que as crianças têm a liberdade para aprender e fazer tudo, e aí o Donald vai ser obrigado a pegar os sobrinhos dele e colocar e fazer o que os sobrinhos querem, porque esse mestre, né, da pedagogia, a teoria dele é exatamente que as crianças elas têm a liberdade para fazer tudo que elas quiserem, tudo que elas quiserem. E obviamente isso vai dar errado uma hora. Então ele vai mexer com medicina, ó, experimentação no campo. Os amigos mergulham no estudo da agricultura, tentando aplicar métodos científicos para melhorar a colheita. Eles consultam tratados agrícolas e experimentam técnicas modernas, mas suas colheitas fracassam devido à falta de conhecimento prático. Os camponeses locais zombam de suas tentativas desajeitadas. Aqui, né, um trecho do texto, né? A decepção leva-os a explorar novos campos de estudo. Ó. No texto diz aqui, eles experimentam fertilizantes químicos, rotação de cultura e poda de árvores frutíferas. A decepção leva-os a explorar novos campos de estudo, como a medicina, aplicando tratamentos a si mesmos e aos vizinhos, mas sem resultados positivos. Eles vão trabalhar também com filosofia e religião. Após os fracassos científicos, os protagonistas voltam-se para os estudos filosóficos, explorando o pensamento de grandes filósofos como Descartes, Kant, Voltaire. Porém, suas discussões os levam a contradições e debates sem fim, sem nunca alcançarem uma conclusão satisfatória. Parte do textinho aqui, né, uma frase aqui do texto. Ó. Eles se perdiam em discussões intermináveis sobre matéria e espírito. Eles também tentam encontrar respostas na religião. O Bouvard, ele vai virar católico e assim, no primeiro momento ele vai aceitar assim o catolicismo, vai ser bom para ele, mas daqui a pouco ele vai começar a questionar o catolicismo, os dogmas do catolicismo, vai começar a questionar isso e vai virar ateu, né? Ai, ai. Eles tentam encontrar respostas na religião, explorando o catolicismo e o ateísmo, mas acabam ainda mais confusos com as contradições teológicas. Vai ter uma passagem aqui que ele vai levantar todas as contradições que ele conseguiu encontrar na Bíblia, aquilo que é contraditório no texto bíblico, então ele vai jogar para cima de um padre, aí ele vai questionar isso e vai virar ateu. Olha só, eles vão virar arqueólogos também, eles vão montar um museu dentro de casa, eles vão atrás de tudo quanto é material raro, vão rodar a França comprando materiais arqueológicos, estátuas, livros raros, vão montar um museu dentro de casa, obviamente isso também vai dar errado uma hora, porque eles têm fome de conhecimento, eles têm fome de conhecimento, mas tem alguma coisa ali que leva eles a chegar ao erro. Eles não conseguem progredir nesse conhecimento. Eles buscam, têm fome de serem inteligentes, serem sábios, mas algo ali dá errado. Após múltiplas tentativas frustradas de encontrar uma vocação, Bouvard e Pécuchet percebem que a vida de escriturários era mais segura e previsível. Eles decidem retornar à sua ocupação anterior, copiando manuscritos e registrando suas descobertas como uma forma de encerrar suas inquietações intelectuais. Eles, como eu falei, eles vão ser pedagogos, porque eles vão encontrar um casal, né, que o pai está preso, e eles acabam adotam um casal para cuidar, um casal de meninos, né, menino e menina. Eles adotam esse casal, assim, eles pensam o seguinte, vamos usar todas, assim, o Pestalozzi, vão usar todas as técnicas, vão pegar o Jean-Jacques Rousseau, vão estudar o Jean-Jacques Rousseau, o Pestalozzi, com todas aquelas ideias pedagógicas lá do século XIX, lá de meados do século XIX, vão usar aquilo nesses dois, mas vai dar errado. Esses dois adotados, eles vão se rebelar,
eles não vão aceitar as instruções, a educação do Bouvard e Pécuchet, eles não vão aceitar os métodos. Um dos meninos vai virar ladrão, vai roubar as pessoas ao redor, vai roubar a igreja. A menina não vai, a menina ela é criada para ser uma dama, mas ela não vai conseguir ser uma dama. Vai dar errado. Eles entram na política em 1848. E vai acontecer na França a Comuna de Paris, né? 1848, uma rebelião em 1848, onde vai haver uma rebelião comunista, e esses ecos dessa rebelião vai chegar nessa cidade onde eles vivem. E esse pessoal, e eles vão adentrar esse mundo da política, vão querer, né? Vão querer jogar os ideais, vão estudar a política, vão pegar lá os grandes textos da política, etc., os grandes textos antigos, vão ficar debatendo essa política com o pessoal, mas também não vai dar certo, não vai dar certo. Olha só que trechos importantes da obra. Ó. O entusiasmo inicial sempre se dissipava sob o peso dos detalhes. Outro, eles queriam saber e entender tudo sem aprofundar nada. E aqui, nada os satisfazia e mesmo assim continuavam buscando, e errando, e errando, e errando. Deixa eu pegar aqui umas partes do texto aqui, do texto da editora aqui. Olha só. Mas à noite estavam tristes. A sujeira do quarto os chocava. E Germaine, que era empregada, né, que levava as refeições, resmungava em cada viagem. Enganavam-nos de todas as maneiras. Os malhadores do celeiro escondiam trigo nos cântaros de beber. Pécuchet apanhou um e exclamou, empurrando-o para fora, agarrado pelos ombros. Miserável! És a vergonha da aldeia que te viu nascer. A sua pessoa não inspirava qualquer respeito. Por outro lado, tinha remorsos por causa da horta. Todo o seu tempo não seria suficiente para mantê-la em bom estado. Bouvard iria ocupar-se da fazenda. Assim, deliberavam e este arranjo ficou decidido. O primeiro ponto era ter bons estufins. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o Flaubert, ele, como eu falei, ele levou 8 anos pesquisando. 8 anos pesquisando. Da mesma forma como ele critica vai criticar os autores, ele faz um apanhado aqui de autores franceses do século XX, desce a lenha. Ele diz que praticamente todos eles eram absolutamente medíocres. A literatura francesa do século XIX, não há nenhum que prestava para ele. Ele se achava muito bom, e os outros ele tinha um certo desprezo, porque ele achava que tudo ali era era subliteratura para ele. Então, se ele achava que tudo era subliteratura, ele tinha que fazer o melhor livro, né? As melhores histórias. Aqui, ó. Criara ao fundo da escada 2 açafates de gerânios. Entre os ciprestes e as árvores em forma de roca, plantou girassóis. E como os canteiros estavam cobertos de botões de ouro e todas as aleias de areia nova, o jardim brilhava numa abundância de amarelos. Mas o estofim encheu-se de larvas e, apesar das camadas de folhas mortas para aquecimento, debaixo das armações pintadas e das campânulas lambuzadas, só brotaram vegetações raquíticas. Os tanchões não deram nada. As exértias despegaram-se. A seiva dos mergulhões parou. As árvores tinham meia nas raízes. Os viveiros foram uma desolação. O vento divertia-se a deitar abaixo as estacas dos feijoeiros. A abundância de esterco prejudicou os morangueiros e a falta de limpeza dos gomos os tomateiros. Falhou nos brócolis, nas berinjelas, nos nabos e também nos agriões que quisera criar num caixote. No fim do degelo, todas as alcachofras estavam perdidas. As couves consolaram-no. Uma houve, sobretudo, que lhes deu esperanças. Desenvolvia-se, crescia, acabou prodigiosa, mas absolutamente incomestível. Pouco lhe importava. Pécuchet ficou contente de possuir um monstro. Então tentou o que lhe parecia ser a suma da arte, a cultura do melão. Semeou as sementes de várias variedades em tinas cheias
de terriço que enfiou no seu estufim. Depois ergueu outro estufim, por aí vai. E por aí vai. Ele se assemelha a nós, né? Nós aqui, nós mesmos aqui, nós ansiamos por conhecimento, por cultura. Eu mesmo tenho um canal aqui que eu faço, né, resenhas de livros. Mas quem sou eu, no final das contas? Quem sou eu, no final das contas, para me considerar alguma coisa aqui? Entendeu? Mas nós temos a arrogância de nos achar o último bombom da caixa. Esse era o problema do Bouvard e Pécuchet. Eles chegavam ao ponto, quando eles adquiriam conhecimento, eles chegavam ao ponto de se achar o melhor naquela área. E isso é o problema. Nós não somos rigorosamente nada. Nós não somos nada. Entendeu? Nosso conhecimento é mínimo. Nós sempre pensamos que sabemos, mas o que é que a gente sabe? Nada. Entendeu? Era isso que o Flaubert queria colocar aqui nesse Bouvard e Pécuchet. É a ideia de que nós realmente não sabemos nada sobre esse mundo, nada sobre o que nos cerca. As informações que chegam de autores para nós é isso aqui, ó. É nada perto do que é o universo, perto do que é Deus, perto do que nós somos. Nós somos nada. Nada, nada, nada. E o século XIX ele é eivado de figuras ridículas, se achando. Entendeu? Era esse problema que o Flaubert tinha com relação ao mundo da ciência, do positivismo do século XIX. Olha aqui outra passagem. Ó. Para engordar mais depressa os bois, sangrava-os de 15 em 15 dias. Não matou nenhum dos porcos e empaturrava-os de aveia salgada. A pocilga não tardou a ficar pequena demais, e os porcos obstruíam o pátio, arrombando as vedações, mordiam as pessoas. Todos os grandes calores, 25 carneiros começaram a andar à volta e pouco tempo depois morreram. Na mesma semana expiravam 3 bois, como consequência das flebotomias de Bouvard. Para destruir os vermes, teve a ideia de meter galinhas numa gaiola com rodas, que 2 homens empurravam atrás da charrua, o que não deixou de lhes partir as patas. Fabricou cerveja com folhas de carvalhinho e deu aos ceifeiros como se fosse cidra. Declararam-se doenças intestinais. As crianças choravam, as mulheres gemiam, os homens estavam furiosos. Todos ameaçavam ir-se embora. E Bouvard cedeu. Quer dizer, não dava certo nada, né? Deixa eu ver outra passagem aqui. Não davam certo nada. Olha aqui, ó. Depois do jantar, em que comeram muito pouco, Pécuchet disse baixinho: era bom vermos se não aconteceu nada na fazenda. Ora, para descobrirmos mais motivos de tristeza? Talvez, porque realmente não somos nada ajudados. E queixaram-se da providência e da natureza. Bouvard, de cotovelo em cima da mesa, soltava o seu leve sussurro. E, como todas as dores se suportam, os antigos projetos agrícolas voltaram-lhe à memória, particularmente a fabricação de fécula e um novo tipo de queijo. Pécuchet respirava ruidosamente, e enquanto enfiava pelas narinas pitadas de tabaco, pensava que, se a sorte assim o tivesse querido, faria agora parte de uma associação de agricultores, brilharia nas exposições, seria citado nos jornais. Tá vendo? De princípio eles ficam humildes, mas daqui a pouco começa a subir o negócio, eles começam a se achar os melhores naquilo ali. Bouvard passeou em torno de si uns olhos melancólicos. Palavra, dá-me vontade de largar aquilo tudo para nos estabelecermos do outro lado. Como quiseres, disse Pécuchet, e um momento depois. Os autores recomendam que se suprima qualquer canal direto. A seiva, assim, é contrariada e a árvore sofre forçosamente com isso. Para ter boa saúde, precisava de não dar frutos. No entanto, aquelas que não podemos e não adubamos nunca, produzem-nos, não tão grandes, é verdade, mas mais saborosas. Aí eles vão, né? Eles vão justamente tentar, eles não desistem, né? Eles não desistem. Olha aqui, ó. O café foi servido no cabeço da latada. E os cavalheiros iam começar um jogo de bolas, quando viera à sua frente, por trás da grade, um homem a olhar para eles. Era magro e tisnado, com umas calças vermelhas aos farrapos, um casaco azul sem camisa.
barba preta cortada em escova, e articulou em voz rouca: Dei-me um copo de vinho! Dei-me um copo de vinho. O presidente da Câmara e o padre Geoffroy reconheceram-no imediatamente. Era um antigo marceneiro de Chavignoles. Vá lá, Gorgu, vá-se embora, disse o senhor Fourreau. Não se pede esmola. Eu, esmola? Exclamou o homem exasperado. Fiz 7 anos de guerra em África. Acabo de sair do hospital. Trabalho nada. Terei que matar alguém. Raio de vida. A sua cólera desvaneceu-se e, com os 2 punhos apoiados nas ancas, encarava os burgueses com ar melancólico e zombeteiro. A fadiga dos acampamentos, o absinto e as febres, toda uma vida de miséria e de crápula se revelava nos seus olhos turvos. Os lábios pálidos tremiam-lhe e descobriram as gengivas. O grande céu de púrpura envolvia-o num clarão sangrento, e a sua obstinação em não arredar pé provocava uma espécie de terror. Boulevard, para acabar com aquilo, foi buscar o resto de uma garrafa. O vagabundo bebeu sofregamente e depois desapareceu no meio da aveia, gesticulando. Logo começaram a censurar o Sr. Boulevard. Aquelas complacências favoreciam a desordem, mas Boulevard, irritado pelo fracasso de seu jardim, tomou a defesa do povo. Todos falavam ao mesmo tempo. Fourreau exaltava o governo. Urel só via neste mundo a propriedade das terras. O padre Geoffroy queixou-se de que não se protegia a religião. Pécuchet atacou os impostos. A senhora Bourdin gritava intervaladamente: Eu, acima de tudo, detesto a República! E o médico declarou-se a favor do progresso. Porque a verdade, meu caro senhor, é que precisamos de reformas. É possível, respondeu Fourreau, mas todas essas ideias prejudicam os negócios. Não me interessam os negócios, exclamou Pécuchet. Varcobeil continuou: Pelo menos concedam-me a união das competências. Bouvard não ia tão longe. Aí eles ficam discutindo, né? Aquela coisa assim, discute, não chega a coisa nenhuma, né? Só fazem reuniões, não chegam a soluções. Olha a outra passagem aqui, ó. Espalhou-se pelos arredores uma febre tifoide. Bouvard declarou que não ia meter-se nisso. Mas a mulher de Gouy, o rendeiro, veio lamentar-se lá à casa. O seu homem estava doente havia 15 dias e o Sr. Varcobeil não lhe ligava nenhuma. Pécuchet consagrou-se aos doentes. Manchas lenticulares no peito, dores nas articulações, ventre inchado, língua vermelha, eram todos os sinais de tifo. Recomendou-se da frase de Raspail, segundo a qual, retirando a dieta, se suprime a febre. Receitou caldos e um pouco de carne. De repente apareceu o médico. O doente estava a comer com 2 travesseiros por trás das costas, entre a caseira e Pécuchet, que o animava. Ele chegou-se à cama e atirou o prato pela janela, exclamando: É um verdadeiro assassino! Por quê? O senhor está a perfurar o intestino, visto que a febre tifoide é uma alteração da membrana folicular. Nem sempre. E travou-se uma discussão sobre a natureza das febres. Os doentes, não, nesse primeiro momento aqui, vão melhorar, tá? Eles vão se consagrar, né? Vão se consagrar. O médico vai ser, né? O médico vai ser meio esculachado, mas no final vai dar errado. Olha aqui, ó. Valcoubet tomou esta palavra como alusão à herpes da senhora Bourdin, história de que a viúva fizera alarido e cuja recordação o irritava. Primeiro é preciso ter prática. Os que revolucionaram a ciência não a tinham. Van Helmont, Bourraville e o próprio Bolsart. Varcoubet, sem responder, inclinou-se para Gouy e disse, erguendo a voz: Qual de nós 2 escolhe você como médico? O doente sonolento distinguiu rostos encolerizados e começou a chorar. A mulher também não sabia que responder, porque um era hábil, mas o outro talvez tivesse um segredo. Muito bem, disse Varcoubet, visto que oscilam entre homens com um diploma. Pécuchet riu sardonicamente. Por que se estás a rir? É que o diploma nem sempre é argumento. O médico estava a ser atacado no seu ganha-pão, nas suas prerrogativas, na sua importância social. A cólera desatou-lhe. Vê-lo-emos quando o senhor comparecer perante os tribunais por exercício ilegal da medicina. E depois, virando-se para a rendeira: Faça com que este senhor o mate à sua vontade e seja eu enforcado se alguma vez voltar à sua casa.
e enfiou pelo faial, gesticulando com a bengala. Bouvard, quando Pécuchet regressou, também estava em grande agitação. No entanto, todas aquelas leituras lhes tinham abalado os miolos. Bouvard, numa gripe, imaginou que começava um fluxo no peito. Como sanguessugas não enfraqueceram a dor nas costas, recorreu a um vesicatório, cuja ação incidiu nos rins. Então julgou-se com pedra. Pécuchet ficou muito cansado com a poda da azinhaga e vomitou depois de jantar, o que o assustou muito. Depois, observando que tinha a tez um pouco amarelada, suspeitou de uma doença de fígado e perguntava a si mesmo: tenho dores? E acabou por tê-los. Entristecendo-se mutuamente, olhavam para as respectivas línguas, apapavam-se os pulsos, mudavam de água mineral, purgavam-se e temiam o frio, o calor, o vento, a chuva, as moscas, principalmente as correntes de ar. Pécuchet pensou que o uso do rapé era funesto. De resto, às vezes, um espirro provocava a ruptura de um aneurisma e abandonou a tabaqueira. Por hábito, mergulhava nela os dedos e depois, de repente, recordava-se da sua imprudência. Como o café puro abala os nervos, Bouvard quis renunciar à sua meia xícara, mas dormia depois das refeições e tinha medo ao acordar, porque o sono prolongado é uma ameaça de apoplexia. O ideal deles era Cornaro, aquele fidalgo veneziano que, à força de regime, atingiu uma longevidade extrema. Sem o imitar em absoluto, pode-se ter as mesmas precauções, e Pécuchet retirou de sua biblioteca um manual de higiene pelo Dr. Morin. Como tinham eles conseguido viver até então, os pratos que gostavam estavam proibidos na obra. Germaine, embaraçada, já não sabia que havia de servir. Todas as carnes têm inconvenientes. A morcela e a salsicharia, o arenque fumado, o lavagante e a caça dos refratários. Quanto maior é um peixe, mais gelatina contém e, por consequência, mais pesado é. Os legumes causam azias, o macarrão produz sonhos, os queijos, de uma maneira geral, são de difícil digestão. Um copo de água de manhã é perigoso. Cada bebida ou comestível era seguida de um aviso semelhante, ou então destas palavras: mal, evite o abuso, não convém a toda a gente. Por que mal? Onde está o abuso? Como saber se determinada coisa nos convém? Que problema o do pequeno almoço? Deixaram o café com leite, por causa da sua detestável reputação. E em seguida o chocolate, porque é um amontoado de substâncias indigestas. Portanto, ficava o chá. Mas as pessoas nervosas devem evitá-lo completamente. No entanto, Decker, no século XVII, prescrevia 20 decalitros por dia para limpar os pântanos do pâncreas. Esta informação abalou Morin na estima que lhes votava, tanto mais que ele condena todos os chapéus, barretes e bonés, exigência que revoltou Pécuchet. Então compraram um tratado de Becquerel, onde viram que os porcos é em si mesma bom alimento, o tabaco de perfeita inocência e o café indispensável aos militares. Até então tinham acreditado na insalubridade dos locais úmidos. De modo nenhum. Casper declara os menos mortais que os outros. Ninguém toma banho no mar sem ter primeiro refrescado a pele. Begin pretende que as pessoas se lancem à água em plena transpiração. O vinho puro depois da sopa passa por ser excelente para o estômago. Levi acusa-o de alterar os dentes. Por fim, a camisola interior, essa defesa, esse tutor da saúde, esse paládio querido de Bouvard e inerente a Pécuchet, sem rodeios nem receio da opinião dos outros autores, ao que a desaconselha aos homens pletóricos e sanguíneos. Você vê que o negócio é doido, né? Onde você vai lendo e vai estudando, tem assim, um fala uma coisa, outro fala outra. E aí eles vão assim, as dúvidas, né? Eles vão ao mesmo tempo mexendo com o negócio e não sai do lugar, né? Não sai do lugar, entendeu? Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui. E o negócio só vai piorando. O negócio só vai piorando. Olha aqui uma outra passagem, ó. Bayeux, a cidade de Bayeux, né? Bayeux, diz o senhor de Calmont, devia ter um teatro. Em vão procuraram o lugar dele. A aldeia de Montrecy tem uma pradaria que é célebre devido às medalhas de imperadores que antes lá se descobriram. Contavam fazer ali uma bela colheita, mas o guarda recusou-lhes a entrada. Não foram mais felizes quanto à comunicação que existia entre uma cisterna de Falaise
e os subúrbios de Cannes. Alguns patos que lá tinham sido introduzidos reapareceram em Valselles, grunhindo Cannes, 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 de onde veio o nome da cidade, Cannes. Nenhuma diligência lhes era custosa, nenhum sacrifício. Eles também vão mexer com teatro, eles vão escrever peças de teatro, que também vão ao primeiro momento, essas peças vão fazer bastante sucesso ali entre eles, mas daqui a algum tempo essas peças vão começar a naufragar. Olha aqui, ó. Perdeu até todo o respeito por Walter Scott, por causa dos descuidos do seu Quintio Durwald. O Walter Scott, o autor do Ivanhoé. O assassino do bispo de Liège é antecipado 15 anos. A mulher de Robert de Lamarck era Joana de Anchay, e não Rameline de Croix. Longe de ser morto por um soldado, foi mandado matar por Maximiliano, e o resto de Temerário, quando se encontrou o seu cadáver, não exprimia qualquer ameaça, visto que os lobos o tinham semi-devorados. Aí eles vão começar a questionar, né, os autores, a literatura, os erros, todos os autores do século XIX, eles vão ficar questionando os erros, né, os erros das escritas. Olha só aqui, ó. Apaixonado, uma criança raptada, restabelecida dos seus direitos e triunfa sobre os seus rivais. Há sempre um mendigo filósofo, um castelão ríspido, donzelas puras, criados facetas e intermináveis diálogos, um recato estúpido, a falta completa de profundidade. Num movimento de ódio ao ferro velho, Boulevard pegou em George Sand, entusiasmou-se com as belas adúlteras e os nobres amantes. Gostaria de ser Jacques Simon, Benedict, Lélio, de viver em Veneza. Soltava suspiros, não sabia o que tinha, achava-se mudado. Pécuchet, investigando a literatura histórica, estudava as peças de teatro. Engoliu 2 Framontes, 3 Clovis, 4 Carlos Magno e vários Filipos Augustos, uma multidão de Joana d'Arc, muitas marquesas de Pompadour e conspirações de Celemar. Quase todas lhe pareceram ainda mais estúpidas do que os romances, porque existe no teatro uma história combinada, que nada pode destruir. Luís XI não deixará de se ajoelhar diante das figurinhas do seu chapéu. Henrique IV será constantemente jovial. Maria Stuart chorona. Richelieu cruel. Enfim, todos os caracteres são mostrados em bloco, por mor das ideias simples e respeito pela ignorância, de tal modo que os dramaturgos, longe de elevar, abaixa, em vez de instruir, embrutece. Como Boulevard lhe tinha elogiado George Sand, Pécuchet começou a ler Consuelo, Horace, Malprat, foi seduzido pela defesa dos oprimidos, o lado social e republicano, as teses. Segundo Boulevard, elas estragavam ficção, e pediu à sala de leitura romances de amor. Em voz alta, e um após outro, percorreu a Nova Louise, Delphine, Adolfo, Ourica, mas os bocejos daquele que ouvia conquistavam o companheiro, cujas mãos não tardavam a deixar cair o livro no chão. Criticavam todos aqueles romances por nada dizerem do meio, da época, do traje, das personagens. Só se trata do coração, sempre sentimento. Isso aqui é uma crítica que o Gustave Flaubert ele vai fazer uma crítica ao romantismo, por isso ele vai escrever isso aqui, o Educação Sentimental, para destruir com o romantismo. O Educação Sentimental é um livro que ele escreveu para destruir com o romantismo, e aqui ele está falando exatamente isso, ele está criticando os românticos, e ele vai fazer exatamente isso, ele vai criticar aqui os românticos, dizendo que tudo isso era uma farsa, que não valiam rigorosamente nada. Aqui, ó, como se no mundo não houvesse outra coisa. Em seguida, experimentaram romances humorísticos, tais como A Viagem à Roda no Meu Quarto, de Xavier de Mestre, e Debaixo das Tilhas, de Alphonse Karr. Nesse gênero de livros, o autor tem que interromper a narração para falar do seu cão, das suas pantufas ou de sua amante. Essa familiaridade começou por encantá-los, e depois pareceu-lhes estúpida, porque o autor apaga a sua obra ao ostentar nele a sua pessoa. Por necessidade e dramatismo, mergulharam nos romances de aventura, e as intrigas interessavam-os tanto mais quanto mais era intrincada, extraordinária e impossível. Afadigaram-se a prever as soluções finais, tornaram-se muito fortes nisso e cansaram-se de uma bagatela como aquela indigna de espíritos sérios. A obra de Balzac, maravilhosa, ao mesmo tempo como uma Babilônia e como grãos de poeira vistos ao microscópio. Nas coisas mais banais surgiram aspectos novos.
não haviam suspeitado de que a vida moderna fosse tão profunda. Que observador! Exclamava Bouvard. Eu acho quimérico, acabou por dizer Pécuchet. Ele acredita nas ciências ocultas, na monarquia, na nobreza, maravilha-se com os velhacos, mexe em milhões como se fossem cêntimos, e os seus burgueses não são burgueses, mas colossos. Por que empolar o que é chato e prescrever tantas tolices? Fez um romance sobre a química, outro sobre a banca, outro sobre as máquinas de imprimir, como um tal Richard fizera o cocheiro de tipóia, o aguadeiro, o vendedor de cocos. Vamos tê-los sobre todos os ofícios de todas as províncias e depois sobre todas as cidades, sobre os andares de cada casa e sobre cada movimento, o que já não será literatura, mas estatística ou etnografia. Crítica pesada, hein, do Flaubert, hein? Ele tá destruindo com o Balzac. Ele tá destruindo com o Balzac. Ele tá jogando o Balzac na lata do lixo. Ele tá pegando a comédia humana, né, do Balzac, e jogando na lixeira. Dizendo que aquilo ali não é literatura. Não é literatura. Olha lá, a Bouvard pouco importava o processo. Queria instruir-se e ir mais ao fundo no conhecimento dos costumes. Releu Paul de Kock. Folheou vários eremitas de Chaucer-d'Antin. Como perder o nosso tempo com inépcias dessa, dizia Pécuchet. Mas mais tarde será muito curioso como documento. Vai passear com os teus documentos. Eu peço qualquer coisa que me exalte, que me arrebate das misérias desse mundo. E o negócio não anda, né? O negócio não vai. Ele vai descer além em todos os autores, vai dizer que nenhum presta, nenhum vale a pena. Ó, por fim, resolveram escrever uma peça. O difícil era o assunto. Procuravam-no enquanto almoçavam e bebiam café, licor indispensável ao cérebro e depois 2 ou 3 cálices. A seguir iam dormir nas suas camas, após o que desciam para o pomar, passeavam por lá e saíam finalmente para encontrar no exterior a inspiração. Caminhavam lado a lado e repensavam extenuados. Ou então fechavam-se a 7 chaves. Bouvard limpava a mesa, punha o papel à sua frente, molhava a pena e ficava-se de olho no teto, enquanto Pécuchet, no caldeirão, meditava de pernas estendidas e cabeça baixa. Por vezes sentia um arrepio, como o vento de uma ideia. No momento de a agarrarem, desaparecer. Mas existem métodos para descobrir assuntos. Pegava-se num título ao acaso e dele decorre um fato. Desenvolve-se um provérbio. Combinam-se aventuras numa só. Nenhuma desses processos deu resultado. Folheavam em vão, coletâneas de anedotas, vários volumes das causas célebres, uma quantidade de histórias. E sonhavam ser representados no Odeon, pensavam nos espetáculos, tinham saudades de Paris. Eu fui feito para ser ator, e não para me enterrar no campo, dizia Bouvard. Também eu, respondia Pécuchet. Veio-lhes uma iluminação. Se tinham tanta dificuldade, era porque não sabiam as regras. Estudaram-nas em a prática do teatro de Albignard, em algumas obras menos fora de moda. Aí se debateram problemas importantes, se a comédia se pode escrever em verso, se a tragédia... Aí eles começam a complicar, né? Eles começam a complicar. O que eles colocam como autores cérebros, mas aí eles vão se complicando no negócio, que aí eles começam a questionar. Olha aqui mais para frente, ó. E garanto-lhe que a França quer ser governada por um braço de ferro. Todos reclamavam um salvador. E à saída, Bouvard e Pécuchet ouviram o senhor de Faverges dizer ao padre Geoffroy: é preciso restabelecer a obediência. A autoridade morre se a discutimos. O direito divino é isso mesmo. Perfeitamente, senhor conde. Os pálidos raios de um sol de outubro estendiam-se por detrás dos bosques. Sopravam o vento úmido enquanto caminhavam sobre as folhas caídas, respiravam como se tivessem sido libertados. Tudo que não tinham podido dizer se soltou em exclamações. Que idiotas! Que baixeza! Como imaginar tanta teimosia? Primeiro, o que significa o direito divino? O amigo de Dumoncher, o tal professor que os tinha esclarecido sobre a estética, respondeu à pergunta deles numa carta erudita. A teoria do direito divino foi formulada no tempo de Carlos II pelo inglês Filmer. Ei lá! O Criador deu ao primeiro homem a soberania do mundo. Esta foi transmitida aos seus descendentes e o poder do rei emana de Deus. Ele é a sua imagem, escreveu Bossuet. O império paterno acostuma a dominação de um só. Fizeram-se os reis segundo o modelo dos pais. Locke refutou esta doutrina.
O poder paternal distingue-se do monárquico, pois todo o súdito tem sobre os seus filhos o mesmo direito que o monarca tem sobre os seus. A realeza só existe por escolha popular, e mesmo a eleição era recordada na cerimônia da sagração, onde dois bispos apontados para o rei perguntavam aos nobres e aos camponeses se o aceitavam como tal. Portanto, o poder vem do povo. Ele tem o direito de fazer tudo o que quer, diz Helvétios, de mudar a sua constituição, diz Vatel, de revoltar contra a injustiça, pretendem Glafay, Rothman, Mablay, etc. E São Tomás de Aquino autoriza-o a libertar-se de um tirano. Está até, diz Jurieu, dispensado de ter razão. Espantados com o axioma, pegaram o contrato social de Rousseau. Pécuchet foi até o fim, e depois, fechando os olhos e reclinando a cabeça, fez a respectiva análise. Supõe-se uma convenção pela qual o indivíduo alienou a sua liberdade. O povo, ao mesmo tempo, comprometia-se a defendê-lo contra as desigualdades da natureza e tornava-o proprietário das coisas que detém. Onde está a prova do contrato? Em parte alguma. E a comunidade não oferece garantias. Os cidadãos ocupar-se-ão exclusivamente de política. Mas como são precisos ofícios, Rousseau aconselha a escravatura. As ciências perderam o gênero humano. O teatro é corrupto, o dinheiro funesto, e o Estado deve impor uma religião sob pena de morte. Como? Disseram eles. Ora, aqui está o Deus de 93, de 1793, o pontífice da democracia. Todos os reformadores o copiaram e arranjaram o exame do socialismo de Morin. O capítulo 1 expõe a doutrina sansimoniana. No cimo está o pai, ao mesmo tempo Papa e Imperador. A abolição das heranças, todos os bens imóveis constituem um fundo social que será explorado hierarquicamente. Os industriais governarão a fortuna pública, mas nada a temer, porque se terá como chefe aquele que mais ama. Falta uma coisa, a mulher. Da chegada da mulher depende a salvação do mundo. Não compreendo, nem eu. E examinaram as doutrinas de Fourier. Todas as desgraças vêm da coação. Se a atração for livre, a harmonia vai estabelecer-se. A nossa alma contém 12 paixões principais, 5 egoístas, 4 anímicas, 3 distributivas. Tendem elas as primeiras para o indivíduo, as seguintes para os grupos, as últimas para os grupos de grupos, ou séries cujo conjunto é a falange, sociedade de 1.800 pessoas que habitam num palácio. Há carros que levam os trabalhadores para o campo todas as manhãs e os trazem à tarde. Usam estandartes, dão festas, comem bolos. Toda a mulher, se assim o quiser, possui 3 homens, o marido, o amante, o genitor. Para os solteiros, instituído o bailadeirismo. Isto calha-me, diz Bouvard, e perdeu-se nos sonhos do mundo da harmonia. Graças à restauração das condições climáticas, a Terra não tornar-se-á mais bela, graças ao cruzamento das raças. A vida humana será mais longa. Poderão dirigir-se às nuvens como agora se faz com os raios. Choverá de noite sobre as cidades para as limpar. Navios atravessarão os mares polares, degelados sob as auroras boreais, porque tudo se produz graças à conjunção dos 2 fluidos, macho e fêmea, que brotam dos polos. E as auroras boreais são sintomas do cio do planeta, uma emissão prolífica. Isso ultrapassa-me, diz Pécuchet. Depois de Saint-Simon e Fourier, o problema reduz-se a questões de salário. Louis Blanc, no interesse dos operários, quer que seja abolido o comércio externo. Lafarelle, que se imponham as máquinas, outro que se desagravam as bebidas, ou que se reponham as jurandias, ou que se distribuam sopas. Proudhon imagina uma tarifa uniforme e reclama para o Estado o monopólio do açúcar. Os teus socialistas, diz Bouvard, pedem sempre a tirania. Olhe que não, sem dúvida, tu és absurdo, e tu revoltas-me. Mandaram vir as obras de que apenas conheciam resumos. Bouvard anotou várias passagens e, mostrando-as, disse: lê tu mesmo. Propõe-nos como exemplo os essênios, os irmãos moráveis, os jesuítas do Paraguai e até os regimes das prisões. Entre os icarianos, o almoço faz-se em 20 minutos. As mulheres dão à luz no hospital. Quanto aos livros, é proibido imprimi-los sem autorização da República. Mas Cabet é um idiota. Agora aqui está Saint-Simon.
Os publicistas submeterão os seus trabalhos a uma comissão de industriais. E Pierre Leroux, a lei obrigará os cidadãos a ouvir um orador. E Auguste Comte, os padres educarão a juventude, dirigirão todas as obras do espírito e obrigarão o poder a regular a procriação. Estes documentos afligiram Pécuchet. Nessa tarde, ao jantar, replicou: que haja nos utopistas coisas ridículas, concordou. No entanto, merece nosso amor. A fealdade do mundo desolava-os e para o tornarem mais belos, tudo sofreriam. Eles olhavam pro. Eles viraram também astrônomos. Aqui, ó. Tem uma foto aqui, ó. Desenho, ó. Tá vendo? Eles viraram astrônomos. Eles pensaram, tipo Júlio Verne, na literatura juverniana. Aqui no livro não fala, mas eles fazem profecias sobre o futuro, sobre os homens andando em balões, né? E andando em máquinas pelo fundo do oceano, na tranquilidade do fundo do oceano, fazendo, né? Em vez de pegar barcos, aqui com as peças de teatro, ó. Em vez de pegar os barcos e atravessar nas tempestades, simplesmente você vai atravessar no fundo do oceano com uma espécie de submarino que o Júlio Verne acabou fazendo, né? O 20 mil léguas submarinas lá do Capitão Nemo, entendeu? Nesse naipe aqui, os dois se encontrando aqui na rua. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui mais uma passagem aqui. Esse livro é simplesmente um dos melhores que eu li este ano. Entendeu? Dos melhores que eu li este ano, fácil. Olha aqui a outra, ó. Se a alma fosse simples, replicou Bouvard, o recém-nascido havia de se recordar e de imaginar como um adulto. O pensamento, pelo contrário, acompanha o desenvolvimento do cérebro. Quanto a ser indivisível, o perfume de uma rosa ou um apetite de um lobo, exatamente como um ato volitivo ou uma afirmação, não se cortam em dois. Então isso não quer dizer nada, disse Pécuchet. A alma é isenta das qualidades da matéria. Aceitas a gravidade? Continuou Bouvard. Ora, se a matéria pode cair, também pode pensar. Tendo lido um começo, a nossa alma tem que acabar, independente dos órgãos desaparecer com eles. Eu defendo que ela é imortal. Deus não pode querer. E se Deus não existir? Como? E Pécuchet debitou as 3 provas cartesianas. Primo, Deus está compreendido na ideia que dele temos. Segundo, a existência é possível. Tertio, ser finito como eu teria uma ideia de infinito. Ser finito como eu teria uma ideia de infinito. E visto que temos esta ideia, ela vem de Deus. Portanto, Deus existe. Passou o testemunho da consciência, a tradição dos povos, a necessidade de um criador. Quando vejo um relógio, sim, é sabido, mas onde está o pai do relojoeiro? Mas é necessária uma causa. Bouvard duvidava das causas. Do fato de um fenômeno suceder a um fenômeno, conclui-se que dele deriva. Provem-no. Eles vão entrar para o espiritismo, eles vão mexer com as mesas, lembra das famosas mesas? As mesas espíritas. Eles vão adentrar o espiritismo, vão estudar o Allan Kardec, vão estudar o Allan Kardec, as obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que você possa imaginar, eles vão fazer aqui nesse livro. Todos os ramos da ciência do século XIX, eles vão estudar aqui. É um negócio impressionante. Deixa eu pegar aqui, ó, a conclusão do livro, né? Flaubert apresenta Bouvard e Pécuchet como uma crítica à superficialidade do conhecimento burguês e à obsessão com a ciência e o progresso. A obra mostra que o aprendizado sem compreensão prática leva ao fracasso e ao ridículo. A repetição constante de erros sugere uma crítica ao positivismo da época, enfatizando que a experiência prática é tão importante quanto o conhecimento teórico. Apesar da comicidade, né, o romance traz uma reflexão profunda sobre a natureza humana e o desejo incessante de compreender o mundo, mesmo diante de suas complexidades e contradições. O Flaubert, ele deixou um material, né? Ele deixou um material que foi como se fosse assim, que seria o livro, seria a continuação desse material, né? O projeto de Flaubert. Ó. Desde muito jovem, Flaubert mostrou-se inimigo dos lugares comuns, da falta de sentido, das ideias aceitas, que passam de geração para geração ao longo do tempo. Detestava todos os que pensam de maneira vulgar. Finalmente, aos 51 anos de idade,
ele começou a trabalhar no antigo projeto. Sua indignação com a mediocridade se concretizaria na forma de 2 livros. O primeiro narraria a trajetória de 2 caramujos que se esforçam para atingir o pico de uma montanha, Bouvard e Pécuchet. O segundo volume, o Dicionário das Ideias Aceitas e o Sotsier, do francês sottise, asneira, tolice, que poderíamos traduzir por asneário, um dossiê da estupidez humana. Sob esse projeto, assim expressou-se o escritor causticamente em carta a uma amiga. Demonstrarei que as maiorias têm sempre razão, as minorias estão sempre erradas. Provarei que a mediocridade, estando ao alcance de todos, é a única coisa legítima e que é preciso, portanto, amaldiçoar toda espécie de originalidade como perigosa, estúpida, etc. Flaubert morreu quando escreveu o último capítulo de Bouvard e Pécuchet. Entre os seus papéis foram encontradas centenas de anotações que se destinavam a compor o segundo volume, além do plano para a conclusão do primeiro. De acordo com suas próprias palavras no dicionário, se encontrará, portanto, em ordem alfabética, sobre todos os assuntos possíveis, tudo que um homem deve dizer em sociedade para ser conveniente e amável. E não somente o que é preciso dizer, mas o que é preciso parecer. O Sotsier seria composto de citações dos escritores mais diversos. O critério utilizado por Flaubert nessa compilação foi explicado pelo escritor Guy de Maupassant, seu grande amigo. Quem quer que tenha escrito sobre um assunto qualquer terá dito às vezes uma tolice. Essa tolice, Flaubert infalivelmente encontrou e recolheu. Assim, ao final do primeiro volume, Bouvard e Pécuchet decidem voltar a ser copistas. Eles vão fazer, né? Depois de tudo, eles vão fazer aquela roda, né? Eles vão girar e vão voltar para o início, onde começaram. Eles vão voltar lá para ser copistas. Porque eles simplesmente, né? E se voltássemos a ser copistas? Pécuchet, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Gorju poderia construir uma escrivaninha dupla. Eles vão voltar a ser copistas. Ó. A primeira edição de Bouvard e Pécuchet, contendo como apêndice fragmentos do Sotsier e o Dicionário das Ideias Aceitas, foi publicada na França em 1911. Nessa edição da série Reencontro, aqui da Scipione, né, pretendemos apresentar esse apêndice resumidamente. Ó, Sotsier, alguns aqui que eu botei aqui. Ó. Moral. O próprio Shakespeare, grosseiro como era, não era desprovido de leitura e conhecimento. Literatura. Finas sobrancelhas, precisas e regulares com o arco de uma ponte. Alexandre Dumas Filho. Outro aqui. Estilo médico. Foi em 1508 que os primeiros escravos foram transportados da África para São Domingo pelos espanhóis, de modo que a exploração do açúcar e o tráfico, o que há de mais doce e mais amargo no mundo, começou um com o outro. Dicionário de Ciências Médicas. O DB aqui. As aptidões da mulher à procriação dependem de várias condições físicas e morais. Primeiro, do amplo desenvolvimento da bacia e dos órgãos mamários. Segundo, da bela conformação do aparelho genital, muito mais complicado que o do homem, e do jogo fácil de todas as peças que compõem este rico aparelho. O Raspail, o tal do médico, que é citado bastante aqui no Bouvard e Pécuchet. A vacina era conhecida antes de Jenner, na Escócia, na Índia e na China. É mais um ponto de doutrina no qual o povo antecipa o sábio. Max Simon. A cerveja mal fabricada causa vertigens. A insanidade moral de Paris talvez provenha disso. Por aí vai. Aqui tem vários aqui. Aí vai ter o dicionário das ideias aceitas, né? Catálogo das opiniões chiques. Aí vai ter aqui, letra A, Academia de Letras. Atacá-las, mas procurar fazer parte delas, se possível. Letra B, né? Balões. Com os balões acabaremos indo à lua. Eita ferro, hein? Letra C, caça. Excelente exercício que é preciso fingir adorar. Letra D, dançarino Darwin. Aquele tal que diz descendermos dos macacos. Letra E, egoísmo. Queixar-se do egoísmo alheio sem perceber o próprio. Letra F, flores. Dão prazer porque anunciam o verão. Letra G, garanhão. Sempre vigoroso. A mulher deve ignorar a diferença entre um garanhão e um cavalo. Letra H, hermafrodita. Excita a curiosidade mórbida. Letra I, imbecil. Quem não pensa como nós. Deixa eu ver o que mais aqui. Homero, né? Letra H, nunca existiu. Famoso por seu modo de rir. Um riso homérico. Letra J, jantar. Deixa eu ver aqui. Jogo. Indignar-se contra esta paixão fatal. Jornais. Não se pode dispensá-los. Falar contra. Letra L, lago. Ter uma mulher perto de si ao passear no lago.
Letra M, magia, ironizar. Maquiavel, não tê-lo lido, mas considerá-lo um bandido. Letra N, negras, mais ardentes que as brancas. Letra O, oásis, estalagem no deserto. Letra P, padres, há bons padres. Letra Q, queijo, um jantar sem queijo, uma beldade a qual falta um olho. Letra R, rede, própria dos indígenas, indispensável no jardim. Letra S, sífilis, de certo modo todos possuem. Letra T, tabaco, causa de todas as doenças do cérebro e das doenças da medula espinhal. Letra U, universidade, dizer delas alma mater. E letra V, vacina, só frequentar pessoas vacinadas. Isso aí. Este livro aqui é adaptado, como eu falei, do Paulo Mendes Campos, né, nos anos 80. São os dois únicos que você vai encontrar fácil. Você vai encontrar fácil por aí. É esta edição aqui, né, e esta aqui que eu tenho aqui no meu Kindle. Ó. Vendo? São essas duas edições. Essa aqui que eu tenho no Kindle ela é mais completa do que essa mais resumida, né? Essa do Paulo Mendes Campos aqui. Mas se você puder ter as duas, como eu consegui, eu peguei aqui, essa aqui eu consegui na internet, né? Comprei como PDF. E essa outra aqui eu tenho há bastante tempo. Uma da Paulo Mendes Campos. Deixa eu ver a tradução dessa Bouvard e Pécuchet aqui, dessa editora aqui. Deixa eu ver aqui se vai ter o nome. Aqui não está falando o nome do tradutor. Deixa eu ver aqui. Edição, título original, Bouvard e Pécuchet, não tem o nome do tradutor. Tradução de Pedro Tarnem, tá? Tradução do Pedro Tarnem, esta edição aqui, ó, que você pode comprar na internet se você tiver interesse. Isso aqui, ó. Beleza? Ó. Isso aqui. Um livraço. Pena que ele morreu, né? Ele podia ter escrito mais coisas, acredito eu, que o negócio não ia ficar por aqui. O negócio ia bem longe mesmo. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho do Bouvard e Pécuchet, provavelmente um dos melhores livros do século XIX, esta boniteza aqui que eu tenho em mão. Tranquilo? Já mostrei aqui todas as obras do Flaubert. Se você se interessar, vai atrás para ler, principalmente Salambô, o Educação Sentimental, Três Contos. Tem aqui o Otto Maria Carpo, e ele fala aqui ele cita aqui os dois aqui, o caso dos dois imbecis Bouvard e Pécuchet, cujo zelo em documentar-se tem cheiro suspeito de alta ironia, é o do próprio lucidíssimo Flaubert, mas o supremo documento da autoanálise suicida de Flaubert é sua correspondência. Ele vai dizer aqui que esse livro é de uma absurda ironia, esse Bouvard e Pécuchet, um livro por excelência do século XIX. Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.